tutoriais. Glória a Deus. O que é um tutorial, né? É uma palavra que o pessoal que está na internet usa muito, né? Tutorial é um passo a passo para você aprender alguma coisa lá na internet, né? Então, você quer aprender biscuit? Vai lá que tem. Você quer aprender a fazer arroz? Tem. Fritar ovo. Se não souber, digita lá, tem. Explicando fritar ovo do jeito que você quiser. Com óleo, com azeite, com água. Quem sabia que dá para fritar ovo com água? Aprendi esses dias. Dá para fritar com água. Então, o Espírito Santo colocou no meu coração para trazer palavras dessa forma. Aleluia. Como se fosse um passo a passo para a gente continuar a nossa jornada na fé. Glória a Jesus. Porque parece que as pessoas sabem de tudo, mas não sabem. Às vezes tem coisas que é simples, como fritar um ovo, mas aí você assiste um tutorial, você descobre mais coisas, né? Eu achava que eu sabia fritar um ovo. Aí assisti o tutorial, falei, olha só, agora eu estou um pouco melhor. Amém, igreja? Amém. Então, hoje, o Espírito Santo não vai ser aquele passo a passo completão, mas vai nos dar uma orientação sobre oração. Aleluia. Oração é algo importante. Glória a Deus. E aí a gente vai aprender que orar produz um efeito na nossa vida. Embora a gente já saiba que orar produz um efeito, mas o Espírito Santo vai te dar uma fé para você realmente tomar posse do efeito que a oração tem. Aleluia, Deus. Orar é bom? É bom, mas o quanto é bom? O quanto é bom orar? Em que situação orar? Né? Porque nós temos a tendência a admirar pessoas. Então, um exemplo. Bom de bola é o Pelé. Então, só Pelé sabe jogar bola. Se for mulher, é a Marta. Né? Rainha dos baixinhos, só tem uma, não tem outra. O rei da música, só tem um, não tem outro. A gente não tem essa tendência aqui, meio que já vem da cultura de televisão, de rádio, e aí a gente fica aqui, não, já tem um, eu não posso fazer, já tem alguém que faz, eu não posso fazer. Amém, igreja? Amém. O rei da guitarra é um, o rei do baião é outro, o rei do sapato, e aí vai. Né? Mas, não precisa ser rei, nem rainha, mas pode ser um príncipe, ou pode ser pelo menos de sangue azul, ou ter o chamado de Deus, a unção do Senhor Jesus. Na Bíblia, a gente vê que as pessoas mais usadas por Deus eram aquelas que não tinham evidência nenhuma, não tinham foco nenhum. Eram os esquecidos, eram os excluídos, eram os rejeitados, abandonados. Quando Jesus começou o ministério dele, tinha alguém ali, famoso, tinha alguém ali instruído, tinha alguém ali estudado, mas boa parte eram pessoas simples, eram pessoas rejeitadas. Mas Jesus chamou eles por quê? Porque eles pararam para ouvir a voz do Senhor Jesus. Aleluia. Então, aquele que para ouvir a voz de Deus é esse que o Senhor vai usar para manifestar o poder dele. Aleluia. Temos pessoas como Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram jovens da alta realeza, mas a gente tem também boiadeiro, a gente tem pastor de ovelha, nós temos pessoas simples que ouviram a voz do Espírito Santo e Deus mudou a vida deles por completo. Então eu vou falar sobre oração, e para ilustrar a oração, a gente vai ler um texto do próprio Jesus orando, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 9, Aleluia. versículo 2. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Oração.
Marcos 9, versículo 2. Oh, isso mesmo, Marcos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Achamos, vamos ler. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós, em particular, a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Suas vestes se tornaram resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. Olha um pouquinho para cá. Então, Jesus, Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele tinha a natureza de Deus e habitava num corpo de homem. Amém? Nós temos a natureza de homem e estamos buscando habitar na natureza divina, espiritual. Então a natureza dele, o normal de Jesus é ser Deus. O normal de Jesus é ser perfeito, o normal de Jesus é ser forte, o normal de Jesus é ser poderoso, o normal de Jesus é ser Deus. Amém? Aleluia. Olha que interessante. E o nosso normal? Nosso normal é ser humano. É cansar, ter preguiça, ter fome, ter sede, transpirar, precisar ir no banheiro. A gente tem 1000 fraquezas. Mas quando a gente entrega a vida para Jesus, a gente deixa por momentos assim a natureza de humano para se tornar uma natureza espiritual. Olha isso. Entende? Como é que eu deixo de ser um humano natural, um humano normal, para me tornar um humano especial, com a natureza de Jesus, com a natureza de Deus? Aleluia, Deus. Amém? Maravilha, Jesus. Então, Jesus precisava orar? Não precisava. Jesus precisava jejuar? Não. Jesus precisava batizar? Não. Olha que interessante. Mas Jesus, sendo Deus, como Deus, ele veio para nos orientar. Lá no Velho Testamento, Deus e o Verbo vivo, que é o próprio Jesus, trabalharam 6 dias e o 7º descansou. Deus cansa, mas ele descansou, né? Por qual motivo que Deus descansou lá? Pelo mesmo motivo que Jesus estava orando aqui, para nos instruir, nos orientar, para que a gente imitasse ele. O apóstolo Paulo chega a falar: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Então, nós temos a tendência de imitar os reis, as pessoas que estão na alta, né? Existe uma profissão que surgiu agora aí, há algum tempo, que qual é a profissão? Influenciador. Influenciadora. Então, a mulher que é influenciadora, se ela aparece com a calça tal, aquela calça vai ser muito vendida. Se ela aparece do lado de um carro tal, aquele carro vai ser muito vendido. Por quê? Porque a natureza normal do ser humano, a natureza do animal, que o ser humano não é um animal, é copiar, é imitar. Amém, igreja? O gato já nasce copiando o quê? O gato. O cachorro é a mesma coisa. O ser humano, como ele é de infinitas possibilidades, ele vai copiar também. Mas ele pode copiar o modelo gótico, o modelo pagodeiro, o modelo roqueiro, o modelo funkeiro. Ele vai copiar o modelo bandido, o modelo ladrão, o modelo encrenqueiro. Toda criancinha, ela está olhando o adulto à sua volta e ela admira alguém. Se você conversar com alguma criança, você vai ver que ela vai estar falando de Vandinha, vai estar falando da Arlequina. Quem são essas pessoas aí que elas estão falando?
falando. A Alequina é uma maluca, doida, fora da lei. Mas as meninas tudo quer ser Alequina. A Vandinha é uma perturbada, revoltada. E as meninas, tudo que é Vandinha, é aniversário de Vandinha, bonequinha de Vandinha, é a natureza que você vê. O homem adulto, ele já tem um filtro, ele quer disfarçar, mas os homens querem ser Neymar. Os homens querem ser bom de bola, querem ser Cristiano Ronaldo. Na época do Ayrton Senna, o que tinha de cara querendo ser bom de volante. Agora o Ayrton Senna se foi, né? Faz tempo, né? 94. É os Velozes e Furiosos de agora. Então a gente quer imitar alguém, mas Jesus e Deus querem que eu e você imitemos eles. Glória a Deus. Porque se eu imito natural, eu vou ser natural. Verdade. E é dose, porque a gente vê esse comportamento dentro da igreja. A juventude quer imitar o batera doido. As irmãs querem imitar, não a que cospe fogo. Os irmãos a mesma coisa. A gente tem uma tendência a imitar o terreno, o natural. Mas o Espírito Santo, nesse momento, está falando comigo, contigo, com todos nós, para imitar aquele que tem que ser imitado. Eu vou trocar a palavra imitar por idolatrar, por adorar. Se eu imito o homem, eu estou idolatrando, eu estou pecando contra Deus. Mas se eu imito a Jesus, eu estou adorando o Todo-Poderoso. Eu estou pecando contra Deus. Então, Jesus, ele pega 3, mas não eram só 3. Os apóstolos eram 12. Discípulos eram mais de 70. Seguidores eram milhares. Era uma multidão. Principalmente aqui no versículo, no capítulo 9, que é logo depois da multiplicação dos pães, era mais de 5.000 homens que seguiam a Jesus. Pouco depois Jesus fala: vocês querem pão? Eu sou o pão. Aí a multidão desvia. Desvia, e ele olha para os 12 e fala: o que vocês estão aqui? Vocês querem ir embora também? Pode ir embora. Jesus não está ali agradando, paparicando para ter like, falando em internet, né? Ele não está paparicando para ter visualização, para ser influenciador. Ele é a própria influência. E aí, diferente desses influenciadores que fazem loucuras para chamar atenção, ele não. Ele fala assim: ó, vocês não querem o pão vivo? Pode ir embora. Mas aqui ainda não tinha acontecido isso. Então, no mínimo, havia mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças que seguiam a Jesus Cristo. Aleluia. E aí ele vai orar. Se você pegar Mateus, Marcos e Lucas, dá um detalhe diferente, né? Aqui não falou que ele foi ao monte para orar, mas ele foi orar. Você pega Mateus e Lucas, fala que ele foi orar lá num lugar à parte. Com quem? Ele tinha mais de 5.000 pessoas. Mas não, ele escolhe 3. Os 3 mais próximos dele. Jesus está aí para abençoar todo mundo. Mas não é todo mundo que está perto que vai ser abençoado. É uma realidade. Não é todo mundo que fala que crê nele, que acompanha ele, que come do pão dele, que bebe o vinho que ele transformou, que vai ver o particular que ele tem para dar. É só aqueles que estão dispostos a imitar ele, a fazer o que ele está ensinando. Aleluia. E os que mais se assemelhavam ao que o projeto de Jesus eram esses 3. Eles vão ao monte e começam a orar. E Jesus está orando. E ele começa a orar e vai orando, ele vai orando. Não é uma oração: Senhor, abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, meus filhos, marido, esposa, abençoa meu trabalho, amém. Ele está orando. E conforme ele vai orando, algo
vai acontecendo e ele continua orando e ele não para de orar e ele vai orando e aquela oração vai produzindo um efeito no corpo terreno dele, no corpo físico. Ele é Deus no corpo de homem, mas quando ele começa a orar, o corpo de homem é transformado e ele fica 100% Deus. Olha que interessante, ele está orando, ele é Deus, ele está num corpo de homem, mas conforme ele vai passando o tempo em oração, aquele corpo de homem, aquele corpo que sangra, aquele corpo que tem ossos, que tem nervo, aquele corpo que vai voltar para a terra, que vai ser consumido pelos bichos, assim como qualquer corpo, aquele corpo recebe uma transformação, mas não é porque é Jesus, é porque ele está orando que o milagre acontece. Aleluia! É porque ele está orando. Então, ele ora e transfigura-se. Primeiro o corpo. O corpo fica como o sol. O rosto dele resplandece como o sol. Tá? Deixa eu ver se em Mateus 17 está escrito que é como o sol. Você e o Glória a Deus. Olha aqui Mateus 17. Mateus 17. Mateus 17, 2 fala assim: transfigurou-se e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui em Marcos 9 fala que as suas vestes, ele transfigurou-se. Então, primeiro o corpo dele é transformado, fica resplandecente como o sol. Irmão, como o sol? Pensa, 5 horas da tarde, você dirigindo ou caminhando contra o sol, ou de manhã andando contra o sol. Quem consegue olhar para o sol? Glória a Deus. Poderoso. Você olha para essa luz aqui, ó, de Poderoso, Pai. perecido, já escurece, já vê pontinha, a vista já se perde. Jesus, ele brilhava como o sol, não dava nem para olhar para ele. Daí o motivo de muitos demônios em certas épocas aí não aguentar ficar perto de crente. Por quê? Porque aquele crente estava tão cheio de poder, tão transformado, tão transfigurado, que os demônios gritavam e embora eles se queimavam no rosto. Glória a O crente Deus. orava, e não era qualquer oração, era uma oração para ser transformado. Glória a Deus, Glória Aleluia! a Jesus. Depois ele orando, a roupa transfigurou-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Ficaram extremamente brancas como a neve, tal como nenhum lavadeiro sobre a terra o poderia branquear. Glória a Deus. Então ele fez uma oração, Jesus fez uma oração que passou do normal, passou do natural, virou sobrenatural, transformou o corpo perecido num corpo divino. Quando Jesus vier buscar a igreja, a própria palavra lá em Tessalonicenses fala que os que estiverem vivos vão ser arrebatados, e num piscar de olhos o corpo vai ser transformado. Os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: tinha uma mulher que casou, aí o marido dela morreu, e lá tinha a cultura que se o marido não tivesse tido filho com ela, o irmão tinha que assumir. Se o que assumiu morresse e não tivesse tido filho, os parentes iam ter que assumir até alguém fazer um filho para dar continuidade na semente do que morreu. Amém, igreja? Daí eles supõem lá, tinha um homem, eu não lembro quantos era, se era 5, se era 6, se era 7, né? Casou com a mulher, morreu, daí o irmão assumiu, o irmão que assumiu morreu, ela casou com 5, 6, lá no céu ela vai ser esposa de quem? Do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do último. Jesus falou: lá no céu ela não vai ficar com ninguém, porque seremos todos como anjos, corpos transformados, teremos uma vida de deuses. Glória a Deus!
sabe o que é? É o que Deus preparou para nós lá na glória. Glória a Deus. Tanta coisa criada na terra, isso não é nada perto do que Deus tem para nós. Quando Jesus orou, a roupa transformou, ele continuou orando, o corpo se transformou, virou ali como anjo. Coisa linda, Jesus. Glória E ele continuou orando. Aleluia. Versículo 4. Glória a Deus. Apareceu-lhes Elias com Moisés e falavam com Jesus. Ele orou tanto que o ambiente ficou tão espiritual que eles viram o Elias que foi arrebatado vivo e o Moisés que não acharam o corpo. Fala que morreu, mas não acharam o corpo. Deus seja louvado. Os dois estavam lá batendo o maior papo com Jesus. E eles estavam falando para Jesus: Senhor Jesus, você vai ter que passar pela cruz mesmo, hein? Jesus estava orando, o corpo estava ali angustiado. É normal o ser humano ficar triste, angustiado. É normal o ser humano se preocupar. O corpo físico de Jesus estava angustiado. Em uma das orações, Jesus até chega a falar: se possível for, afasta de mim esse cálice. Se fosse possível, Deus não ia deixar. Deus não é tão mal assim, Deus não é tão carrasco assim, Deus não é mal, Deus é amor, Deus é amor. E ele não tinha outra opção para salvar eu, para salvar você. Só Jesus correndo em nosso lugar, só ele pagando preço por nós. Então, olha só, eu imagino aqui que era Elias e Moisés falando: não vai ter jeito não, o caminho é esse mesmo, conversando, né? Porque Jesus estava orando. Versículo 5, aqui já é um homem falando, homem natural que orou pouco, já era melhor que nós, hein? Pedro não era melhor que nós, igreja? Glória a Deus. Era, não é para idolatrar ele, né? Não, olha eu falando já de alguém melhor que a gente, né? Mas ele era um pouco melhor que a gente, né? E olha só, um pouquinho melhor que nós, abre a boca para falar uma tremenda bobagem na frente do Todo-Poderoso. Ele fala, tomando Pedro a palavra, disse para Jesus: Mestre, é bom que estejamos aqui, façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Então, o normal do ser humano é se iludir mesmo. O normal do ser humano é idolatrar mesmo, é idolatrar os outros, é conhecer e admirar, né? Só que Moisés era um homem que sabia o segredo da bênção, de estar com Deus. Elias era um homem que sabia o segredo da bênção, de estar com Deus. Nós aqui, se buscarmos e clamarmos ao Senhor, estivermos em comunhão com Ele, vai acontecer coisa que o seu cabelo da cabeça vai arrepiar. Glória a Deus. E aí Pedro, vendo tudo aquilo ali, ele falou: meu Deus, que lugar maravilhoso é esse aqui! Vamos fazer logo 3 cabanas. Elias está aqui, o poderoso Elias está aqui, o poderoso Moisés está aqui também. E olha o que aconteceu. Versículo 7, versículo 6. Pois ele não sabia o que dizia, porque estava assombrado. O poder de Deus realmente gera espanto em nós. Versículo 7: desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh Deus, aleluia, Jesus, obrigada. A oração aqui, ela atinge alguns níveis que nós podemos atingir. A oração atinge um nível de transformar o corpo e as vestes de Jesus. Chegou num nível em que eles puderam ver o reino espiritual, que o olho natural tem dificuldade de ver. Mas quem é de oração, os irmãos que é um pouquinho mais antigo, sabe que tem dom de visão. Tem um povo aí que vê anjo, tem um povo aí que vê fogo, tem um povo aí que vê as trevas se aproximando.
aproximando, porque o grau de espiritualidade permite eles verem. Glória a Deus. Glória a Deus. Na carne, naturalmente falando, você não vê, mas tem quem ora e não vê, mas sente. Então, eles viram, não foi demônio, mas viram os homens de Deus, os profetas poderosos que já estavam com Deus no reino espiritual. Pedro orou de uma forma tão tremenda que Pedro também estava vendo, ele estava ali no nível espiritual que percebeu Jesus como sol, percebeu Jesus com roupa que nenhum lavandeiro conseguiria deixar branco daquele jeito, percebeu a presença de Moisés, de Elias, mas ele não estava discernindo ainda, ele precisava orar mais antes de abrir a boca para falar qualquer coisa. Até para falar a gente tem que pedir para Deus essa graça aí. Porque não é que eu estou batizado com o Espírito Santo que eu posso sair falando o que eu quiser. Não é porque eu sou batizado nas águas, eu sou ungido com azeite consagrado do céu que eu posso sair falando. Até para falar eu preciso do discernimento espiritual. Pedro, que maravilha! Aqueles crentes, ser crente muito amoroso demais, está! Aqueles crentes bom de tudo, está! Muito amor, muito açúcar, dá diabetes espiritual. Que maravilha! Aí Jesus continua ali orando. Porque quando a gente ora, a gente está conversando. Quando a gente ora, a gente está falando com Deus. Ele falando com Deus, ele clamando, ele buscando o poder de Deus, falando ali. E aí vem a nuvem vai descendo. Mas não é a mudança do tempo natural, não é o vento norte, não é o vento euraquilão, não é Laninha, que vai mudando tudo aí, não é quente, não é massa de ar quente, não é massa de ar frio, é o poder de Deus que vai descendo, é mais um nível da oração, é mais um nível que vai descendo ali, e no meio daquela nuvem, porque nenhum homem viu Deus, estava o próprio Deus, o próprio Deus chegou perto daquela oração, e ele falou, olha, esse aqui, que o sol, no meio daquela nuvem dava para ver, Jesus dava para ver no meio daquela luz, Elias não dava para ver mais no meio daquela nuvem, Moisés não dava mais para ver no meio daquela nuvem, mas Jesus Cristo estava brilhando no meio daquela nuvem. Esse aqui, ó, que brilha mais que os outros, ele é o meu filho amado, só a eles vocês devem escutar. Glória a Deus. E tendo olhado em ao redor, ninguém mais viram, senão só Jesus. O espanto veio, né? O medo já trouxe eles para a naturalidade de novo. Para ser transformado, tem um trabalho. Esses pregadores que ficam falando de servir a Deus com facilidade é complicado. Verdade. Complicado. A salvação, irmão, Jesus já pagou o preço. Realmente nada que eu faça vai me salvar. Por quê? Porque Jesus já fez tudo para eu ser salvo. Entende? Só que aí as pessoas confundem. Jesus já fez tudo, eu não faço mais nada. O que eu vou fazer? Eu não quero ensaiar, eu não quero ir para o culto, eu não quero dar mais. Já está tudo certo, tudo maravilhoso, né? Não é assim não. Dependendo do que você quer, dependendo do que você precisa, dependendo da sua batalha espiritual, você tem que ir para as cabeças mesmo. Glória a Deus. Ninguém vai enfrentar Golias com um olho fechado e o outro cheio de terra. Não dá, irmão. Não dá para você ir para uma batalha sem estar atento. Glória a Deus. Né? Então, Deus falou, e aquela voz poderosa bradou de um jeito
que os discípulos se assustaram, saíram da graça, saíram do espiritual e o medo realmente atrapalha. Eles enfiaram a cabeça entre as pernas e ali todo o campo espiritual se desfez, e eles, quando tentaram olhar ali, viram só Jesus, né? Glória a Deus. Aí eles desceram o monte e Jesus falou: não contem nada do que vocês viram, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui nós vemos o primeiro estágio de Jesus. Ele recebe uma transfiguração, o corpo transforma e as roupas mudam. Eu quero mostrar para os irmãos por que a gente precisa orar até as nossas vestes serem transformadas. Vestes espirituais, mas quando a gente está na graça de Deus, isso reflete nas vestes físicas também. Glória a Deus. Tá? Abra aí Zacarias 3, que é bem pertinho de Mateus. Glória a Glória a Deus. Jesus. Pois Zacarias 3. Aleluia, glória a Deus. Zacarias 3, versículo 1. As vestes do sumo sacerdote Josué. Glória a Deus. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. E Satanás estava para a sua mão direita, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tira-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a tua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram de roupa, e o anjo do Senhor estava em pé. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler aqui mais porque tem a ver com a santificação, né? O anjo protestou a Josué, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos: se andares nos meus caminhos, se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardará o meu átrio, e te darei livre acesso entre os que estão aqui. Olha para cá um pouquinho, irmão. Glória a Deus. As vestes sujas representam a cobertura espiritual que nós temos, mas a sujeira representa o pecado, amém, igreja? Então, o pecado, ele é como uma sujeira braba, que impregna nas pessoas. Dependendo do tipo de pecado, não é qualquer coisinha que vai tirar de você essa situação. Existe uma balança no reino espiritual que você é pesado. Se você tem muita crosta de sujeira, você está mais pesado para o pecado do que para a santidade. Entende? Então, deixa eu ver aqui. Eu estou com um pano branco. Caiu uma gota de óleo lá no pano branco. O que tira? Um sabão omo comum tira? Eu não manjo muito, não. Detergente, eu tenho que destinar um negócio ali, não é? Antigamente, acho que até colocava uma roupa lá na água fervendo, dependendo do não sei o que, né? Então, existe para cada tipo de gordura, de sujeira, de graxa, de alguma coisa, uma ação diferente que eu preciso fazer para eu ter o resultado que eu quero. Glória a Deus. Entende? O ato de orar, se eu oro até um determinado ponto, ele tem um efeito. Se eu oro até outro ponto, tem outro efeito. Tem uma ação que eu preciso fazer aqui na mente, ó. A boca não abre, mas eu estou com a cabeça ali, um versículo, uma palavra firmada em Deus. Está vindo o sopro de Satanás, está vindo ideias demoníacas. Não é
pessoa, mas é antibíblico, isso contraria a palavra de Deus. Então você tem que orar para Deus te mostrar se essa coisa é de Deus, o que você tem que fazer. Coisa linda, Deus. Tem pensamento que vem na tua cabeça que não é de Deus. Verdade. E nem é teu. Olha aí. Está sendo implantado em você. Misericórdia, Jesus. Então, a oração é uma oração para quê? Para quebrar Glória a Deus. essa coisa, você saber se é de Deus ou se não é de Deus, irmão. Glória a Deus. Existem coisas que são legais, que são permissivas, que são direitas, que têm apoio dos outros, que ninguém vai te condenar se você fizer, mas não é o que o Espírito Santo quer para você. Aleluia, Jesus. Verdade, Jesus. Ensina isso. Aí quer dizer, você vai pelo natural, você vai pelos seus amigos, você vai pelo julgamento da família, você vê que você vai ter apoio em todo mundo, mas e o que Deus quer? Você está levando em consideração? Você pode ter apoio de toda a sociedade, ter apoio de todas as coisas, ter apoio até do ministério, mas se não é o que o Espírito Santo está querendo para você, você não vai ser feliz. Vocês estão bons, Pai. Maravilha, Jesus. Então, os níveis de pecado existem. Você pode não ter matado, você pode não ter prostituído, não ter adulterado, não ter roubado, você pode não ter feito coisas que são reprováveis pela sociedade, mas no campo espiritual você não está na posição que o Senhor quer que você esteja. Então, a Bíblia fala: aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. Desobediência é pecado. Rebeldia é pecado. Murmuração é pecado. O povo de Deus lá no deserto começou a murmurar. Deus permitiu serpentes venenosas que eram como de fogo, elas mordiam, as pessoas sentiam queimar. Era por que vinha aquela angústia, aquele problema, aquela coisa terrível, por causa da murmuração. Em vez de dar glórias a Deus, eles estavam reclamando, murmurando. Isso é pecado. Se for fazer uma lista aqui de pecado branco, pecado tem cor, nunca? Tem cor, meu pai que tem. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlata, o Senhor pode te transformar. Glória a Deus. Tem pecado que não é vermelho como escarlata, mas é o pecado branco, é a história da arma de fogo e a arma branca. A arma branca, uma faca. É arma? Não, eu estou cortando carne. Ah, então pode andar com a faca. Mas se você endoidar e enfiar no pescoço de alguém, enfiar no olho de alguém, Até uma caneta, né? uma caneta. Caneta, o que tem uma caneta? O que tem tal coisinha? Se não tiver debaixo da graça, da direção de Deus, é pecado e te atrapalha. E quando a pessoa está com as vestes sujas, você dá legalidade para Satanás se opor a você. A gente acabou de ler aqui, ó. Satanás estava à mão direita do sacerdote. A mão direita quer dizer o quê? Na mão que faz, na mão que constrói, na mão que executa. Tudo que ele queria fazer tinha uma oposição. Tudo que ele queria construir tinha uma oposição. Tudo que ele queria levar adiante era frustrado. Meu Deus. Meu Deus, todo mundo é contra eu. Tudo que eu quero sempre tem um fio do capiroto para me atrapalhar. É um sinal. Sinal do quê? Que o problema está lá, o problema está aqui. Glória a Jesus. Porque quando as vestes estão limpas, Satanás não encosta. Glória a Deus. Quando as vestes Glória estão a Deus. limpas, não tem oposição. Glória. Ele não vai conseguir opor. Então, quando eu oro a ponto de receber essa purificação, de receber esse perdão de Deus, não tem barreira, não tem dificuldade,
o milagre de Deus acontece. Glória a Deus. Palavra poderosa. A Bíblia fala que dependendo do que eu faço para Deus, multidões de pecados são perdoados. É tremendo isso aqui, meu irmão. Como é que será que está a balança nossa? Jesus, meu Deus. Tem misericórdia da minha alma, Senhor. Então veja bem. Ele estava diante de Deus, Josué. Aqui não fala, mas pela minha fé, como que ele foi parar diante de Deus aqui? Quem quer saber? Ou quem já sabe? Como é que Josué foi parar diante de Deus? E Deus ali falando para os anjos: tira a veste dele aí, põe uma limpa ali, sai Satanás. Deus repreendendo o demônio. Glória a Deus. Deus falou: tira, sai daí, demônio. Sai, vai para o abismo, Satanás. Olha, não é só veste que é para dar para ele, não. Põe uma mitra. A mitra é a autoridade. Além de santidade, toma mais autoridade. Põe uma mão aí. Além de santidade e autoridade, mais autoridade ainda. A minha fé aqui, ele estava orando. Glória a Jesus. A oração te leva ao trono da graça de Deus. Aleluia. A oração te leva lá no céu, sem sair da terra. A oração faz você chegar bem pertinho de Deus, e Deus faz o que ele fez com Jesus. Mandou Elias e Moisés lá. Aqui Deus falou para os anjos: vai servindo ele, vai tirando tudo ruim dele aí. Então, é isso que traz o milagre. Aleluia. Glória a Deus. Deus maravilhoso. E a continuidade fala aqui: se andares nos meus caminhos e observar a minha ordenança, tu também julgarás a minha casa. Satanás estava se opondo. Quando Satanás se opõe, a gente não tem autoridade. Ou pode me falar na tua cara, mas fala pelas tuas costas. Ou pode não rir na tua cara, mas rir pelas tuas costas. Você está desmoralizado. E é pior ainda, porque você é o último a saber que você não tem credibilidade. Você está ali, ó, não está cantando, está pregando, está balando. O povo está ali, está te vendo, está batendo palma, está falando que você é abençoado, mas pelas suas costas estão falando que você é um nada. Meu Deus, é desse jeito mesmo. Deus amado, aleluia. E a culpa é de quem? Não tem pra onde correr, né? Não tem pra onde correr. Davi foi ungido, mas quando chegou a hora dele ser rei, ninguém resistiu não, meu amigo. Mas se no meio do processo ele não tivesse intimidade com Deus, ele ia ser desmoralizado, como outros foram depois dele. Mas o Senhor quer mudar a minha história, o Senhor quer mudar a minha história, o Senhor quer mudar a nossa vida. E a gente, Deus quer mudar, e a gente não muda. Deus quer mudar, mas a gente não quer. Aí vai ser o quê, gente? Pelo amor de Deus, né? Não vai ter jeito. Deus, ele vai fazer a obra dele, mas eu preciso fazer a minha parte também. Lá em Ezequiel 47 eu não vou ler, mas o profeta tem uma visão. Ele vê uma casa, sai uma aguinha rala do lado da casa, aí ele vai seguindo o homem para o oriente. Cada 1000 côvados daquela água sobe da sola do pé para o tornozelo, para o joelho, do joelho para as costas, das costas, vira tanta água que ele começa a nadar. Ele continua na direção certa. O homem que é um anjo põe ele na margem da água, ele vê aquela água indo, e aonde a água vai passando, vai salvando, vai curando, vai gerando água ali, vai dando fruto, vai sarando o mar morto. O mar que não tinha peixe começa a ter peixe, o mar que não tinha pescador tem peixe, agora tem pescador. Então, se é você orar e buscar, ir na direção certa, o Senhor vai mandar a nossa vida. Glória a Deus, glória a Deus, pessoal. Vamos orar em nome de Jesus. É um tutorial curtinho. Esse aqui é o passo 1, mas tem o passo 2. O que fazer para orar bastante? O que fazer para orar mais? Aí você
vai pedir para o Espírito Santo te ensinar. Vou pegar um outro culto outro dia. Maravilha, Pai. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, Todo-Poderoso, em nome de Jesus.